Olá pessoal, Newton Oliveira aqui do canal New Críticas. Dessa vez falaremos de Homem-Aranha Um Novo Dia com muitos spoilers. O que aconteceu com cada personagem, cena pós-créditos, ligações com o MCU, X-Men e tudo mais. Depois da vinheta você não vai se arrepender, fica comigo. Muito bem, pessoal. Eu separei aqui a parte de spoilers em 10 itens para a gente falar um a um, tá bom? E vamos começar, sem delongas, sem enrolação, sobre o jogo do PlayStation. Olha, que fonte bem executada. Que Ctrl+C, Ctrl+V em várias partes ali, ficou delicioso. Por exemplo, tem uma perseguição com veículos idêntica àquilo que a gente joga lá no PlayStation. Tanto no jogo 1 do Aranha, quanto no jogo 2, tá? Tem os policiais, os vilões, usam uns bastões eletrificados idêntico, até o design da arma é muito parecido com o jogo, a coisa mais linda do mundo, porque é um jogaço, tanto um quanto dois. O 2 tem um probleminha de roteiro, algumas mudanças de aparência na Mary Jane, mas o jogo em si, a diversão, a jogabilidade é impecável. E durante o jogo você usa alguns apetrechos, né? Então, por exemplo, você tem uma granada de teia, você joga aquela granada de teia, passa alguns segundos, ela explode. Olha, no filme tem exatamente isso, é muito divertido. E no jogo também você tem alguns especiais, isso aparece até no trailer, tá? Tem uma cena em que ele gira dentro da cadeia e joga teia para todos os lados, todos os cantos da cadeia ficam cobertos de teia. Isso é um especial chupado do jogo, coisa mais linda do mundo. Então é um baita fanservice, é uma grande surpresa para quem gosta dos jogos do PlayStation. Vamos falar da Capitã Jindelwolf. Ela é muito legal, cara, ela é uma mãezona pro Peter, é diferente desses policiais que só querem caçar, que só querem aparecer, não. Ela entende realmente que o Homem-Aranha, ele é do bem, ele tá ali para ajudar, ele é inocente no sentido de sempre querer fazer o bem, então ela serve como divã, ela serve como uma mãezona, ela dá conselho, ela puxa a orelha, ela protege, é muito legal a relação dos dois, tá? Ela chega a proteger ele em momento do filme em que ele passa do limite, né, quando ele tá sofrendo aquela transformação que o olho dele fica escuro, ele quase mata uma policial e ela protege ele. Durante o filme ele nem sabe o nome dos filhos dela, mas no final ele já manda um abraço pros dois e ó, é muito legal, tá? Como ele perdeu a tia May, ela faz essa função de família, de aquela função maternal, tá? Isso é muito legal. Me perguntaram no Instagram, Newton, esse filme tem cultura woke? Tem palestrinha? Tem lacração? A resposta é não. No geral não tem discurso, não tem nada assim que brilhe os olhos ou que chame atenção. Num momento específico, a Mary Jane até pergunta pra ele, você tem namorada ou namorado? Mas não passa disso, tá? Podem ficar tranquilo, é um filme bem limpo em relação à cultura woke. Frank Castle, olha, Frank Castle, é impressionante como é que num filme do Aranha, super divertido, ele funciona muito bem como alívio cômico, tá? Mas é um alívio cômico inteligente, com um roteiro inteligente, sem ser bobo, tá? Por exemplo, isso aparece até no trailer, ele vai xingar o Homem-Aranha e fala, seu filho da p***, e nesse momento em que ele vai falar o palavrão, ele recebe uma teia na boca pra não falar palavrão, é muito legal. Filho, vai pra casa, vai! Por exemplo, quando eles estão discutindo o que fazer, Peter Parker faz todo um plano bem elaborado e o Justiceiro só quer resolver na bala. Tá? Então essa relação, ela é muito divertida, arranca risadas, dá aquele sorrisinho de canto de boca. Por exemplo, no final do filme, eu vou misturar aqui porque a gente tá falando de spoiler, tá? Então como eu tô separando em tópicos, quando eu preciso falar do Frank Castle, eu vou ter que puxar lá do final. Então não achem que eu tô maluco, tá? Eu tô indo e voltando. Por exemplo, no final do filme, quando o Homem-Aranha tá no hospital, que foi causado pelo próprio Frank Castle, que ele se precipitou, ele atirou, então muita gente fala assim, mas o Justiceiro tá muito burro. Cara, ele não tá muito burro, ele tava preocupado com a população, ele viu que a população toda tava congelada, ele ficou com medo daquelas pessoas morrerem, então, e ele já tinha prometido lá atrás que ia resolver as coisas na bala, então ele acaba dando um tiro, o Homem-Aranha entra na frente da bala pra proteger a Jean Grey, e ele quase morre, tá? Tem até uma poça de sangue no chão. Eu achei que o Homem-Aranha ia morrer, tá? Mas não morre, e no hospital, os médicos tiveram que cuidar do Homem-Aranha, então eventualmente algum médico, algum enfermeiro viu ele sem a máscara, mas para outras pessoas não invadirem o quarto e descobrir a identidade dele, o Frank Castle fica lá paradinho, tomando conta, vigiando o quarto. Eu achei isso muito legal. Ele não segue ordens da Zendaya, tá? Simplesmente a Zendaya
faz uma sugestão e ele percebe que a sugestão é o correto a ser feito. Ele tinha que ajudar sim o Homem-Aranha. Então, ele não estava recebendo ordens da Zendaya, tá? Não façam esse tipo de alusão, porque não tem nada a ver, tá bom? Zendaya e Ned. A Zendaya, mesma personagem chata de sempre, mas aqui nesse filme ela tem um papel menor, ela tem menos tempo de tela e ela tem um papel muito importante, tá? Primeiro, quando ela é possuída pela Jean Grey e ela engana o Peter com um beijo. Cara, é uma cena muito bem feita, muito inteligente, realmente engana tanto o Peter quanto o espectador. E isso faz o Peter ficar ainda mais possesso, mais triste, mais melancólico, mais pé da vida e tudo mais. E segundo ponto, porque ela faz o Peter cair na real. O diálogo que eles têm é um diálogo muito franco. Ela entende o posicionamento do Peter, ela entende o que ele precisou fazer, só que ela também é sincera com ele. Fala assim, olha, eu entendo, você é bonitão, você é boa pinta, eu entendo, eu imagino, eu acredito que nós tínhamos um belo romance, mas eu, neste momento, não conheço você, não sou apaixonado por você, e você não vai conseguir o meu amor assim, simplesmente. Então, aquilo ali serve como uma virada de página pro Peter. Eu espero, sinceramente, que daqui pra frente seja página virada e que ele seja amigo dela, e que o amor que ele tinha, ele entenda que morreu. É como se ele tivesse uma âncora ali fincada, puxando ele para baixo. E agora, com essa revelação, essa âncora não existe mais e ele tá livre para evoluir e para conhecer uma Gata Negra, para conhecer uma Gwen Stacy, quem sabe, né? Sobre o Ned, se você não sabe, eu vou te contar agora. A agenda dos filmes, elas foram mexidas por causa da pandemia, por diversas outras coisas. Então, aquele filme com a América Chaves, Doutor Estranho, tinha que ter sido antes. Então, quem faria aqueles portais mágicos, quem teria aquela função mística era a América Chaves e não o Ned. Então, como os filmes mudaram a ordem, eles tiveram que inventar esse DNA místico do Ned, que ele tinha um pouquinho de feitiçaria. Aquilo lá foi uma palhaçada. Tanto é que ignoraram completamente nesse filme. O Ned não tem nada de magia, ele é um calouro na faculdade, curtindo a vida e seguindo em frente, tá? Ele é um fã do Homem-Aranha, ele foi salvo pelo Homem-Aranha, tanto ele quanto a Zendaya lembram que foram salvos algumas vezes pelo Homem-Aranha, eles só não sabem quem é o Homem-Aranha, né? E ele quer descobrir quem é para poder agradecer, para tentar se aproximar, ser amigo, ele é um grande fã. E ele cria um app que faz o monitoramento de onde o Homem-Aranha está. Isso é bem desenvolvido no filme e é bem legal, tá? E é emocionante quando o Homem-Aranha aparece pro Ned no meio do filme, intermediado pela Zendaya, que naquele momento já sabia que o Peter era o Homem-Aranha, mas o Ned não. E ela até fala pro Peter, conta pra ele aguenta. Cara, é uma parte emocional e muito bacana do filme, é bem fácil de assistir, tá? E a última cena é justamente o Peter tomando coragem e procurando ele para conversar, sem a máscara, né, como Peter Parker, e ele vai cumprimentar o Ned. Então, quando ele estica a mão pro Ned, ao invés de segurar e balançar como uma pessoa comum, ele faz aquele toque que eles criaram nos filmes anteriores. Então, essa é a última cena do filme, e dá a entender que o Ned lembrou quem era Peter Parker. Sobre rumores e vazamentos, né? Vamos passar aqui um checklist daquilo que inventaram, que os insiders disseram, o que era verdade e o que não era verdade. Por exemplo, não tem Demolidor. A cena de luta na cadeia é o momento em que o Peter vai salvar a Jean Grey. E o tentáculo, que é uma pataquada do filme, o tentáculo trabalhar pro controle de danos não tem nada a ver uma coisa com outra, mas enfim. Mas aquela cena não tem nada a ver com Demolidor, tá? Não tem aranha humana, não tem monstro-aranha. As transformações do Peter eram somente emocionais. A depressão e a ansiedade dele viver sozinho, dele não conseguir mais falar com a Zendaya, não conseguir falar mais com o Ned, isso fez com que ele despertasse essas mutações genéticas, tá? Mas depois que ele resolve com o Ned e se resolve com a MJ, isso é curado, tá bom? E ele também criou um inibidor que tudo isso, no final das contas, ajuda a controlar ali os hormônios de aranha. Não tem Hulk cinza, nós temos somente o bom e velho Verdão Esmeralda, o nosso gigante Esmeralda, tá? O Tombstone, Lápide, assim como o Boomerang, são vilões irrelevantes, aparecem numa cena de segundos, somente em flashback, e é uma porcaria não terem aproveitado e fazerem pelo menos ali 10, 15 segundos de luta entre eles. Foi uma grande decepção. Jean Grey, ela não é protegida do Justiceiro. Ó, durante muito tempo os rumores falavam que o papel da Sad Sink seria uma menina protegida pelo Justiceiro. Olha, não tem absolutamente nada a ver. Nada de Venom, nada de Norman Osborn, nada de Oscorp, nada de Gwen, nada de multiverso. Nada disso acontece no filme, tá? O filme ele é bem pé no chão. Então, a maioria dos vazamentos não se concretizou. Referências nerds. Nós temos o Ned assistindo Star Wars, nós temos
temos citação a O Hobbit, o primeiro livro do Hobbit, eles imitam ali o Smaug e o Bilbo. Tem uma cena da HQ Guerra Civil em que o Justiceiro chega no hospital ali com o Homem-Aranha ferido, sangrando nos braços. Bem legal essa referência. Tem uma cena de uma bomba explodindo na mão do Hulk que lembra demais aquela cena de Batman vs Superman do Zack Snyder, em que o Batman joga uma bomba de fumaça kryptonita, uma flecha, né, de kryptonita, e ela explode na mão do Superman. É muito parecido. Eu, pelo menos, tive essa impressão. E também tem uma cena no final do filme, quando o Homem-Aranha está no hospital e o Justiceiro está protegendo ele no quarto ali, a população fica em vigília na frente do hospital. E isso me lembrou muito o final de Superman O Retorno, em que o Superman faz todo aquele sacrifício com o continente que se criou de kryptonita, e quando ele cai do céu, ele vai para o hospital. E aí ninguém sabe se ele vai sobreviver, se não vai sobreviver, e a população fica ali, em volta do hospital, com velas, tal, rezando. E nesse filme também tem. Então me lembrou muito essa cena de Superman O Retorno, que é um filme que tem muitos problemas, mas ele é injustiçado. Um dia, quem sabe, eu faço um vídeo aqui defendendo várias partes boas desse filme. Vamos falar de Jean Grey. No fim das contas, ela existe mesmo, ela está no filme, não tem absolutamente nada de X-Men, nem o nome mutante é dito. E em boa parte do filme ela faz papel de vilã, mas felizmente tudo que ela fez foi justificado e no fim das contas ela não matou ninguém. Por mais que ela tenha ameaçado e até tentado às vezes ali, parece, mas no fim das contas ela não matou ninguém, tá? O controle de danos era o grande vilão, tanto é que matou a irmã da Jean Grey. A irmã da Jean Grey, a Sarah, ela existe nos quadrinhos, mas não tem superpoderes nos quadrinhos. Um detalhe legal é que a última lembrança que a Jean tem da irmã é aquele prendedor de cabelo verde e amarelo, que são as cores do uniforme clássico dela nos X-Men. Quem sabe não é um easter egg que nós veremos mais na frente, tá? O nível de poder dela no começo é bem simples, mas no final, rapaz, ela é super, hiper, mega poderosa, nível Fênix. Tomara que futuramente a gente veja esse poder sendo utilizado contra um grande vilão dos X-Men. E vocês perceberam que no fim das contas foi o Peter Parker que criou o inibidor de poderes mutante? Sim, aquela coleira clássica que nós já vimos inclusive no cinema. Ela é muito comum nos quadrinhos e na animação. No fim das contas, quem criou foi o Peter Parker. Já pararam para pensar? Eu achei bem interessante e lá na frente deve ter consequências. Problemas do roteiro. É um easter egg legal aparecer o lápide, o bumerangue? Sim. Mas como eu disse, cara, não ter pelo menos 15, 20 segundos de batalha, de luta entre eles é um desperdício tremendo. Escorpião, grande decepção, cara. A roupa dele é até legal, mas essa mania de não botar máscara nos personagens para que o ator apareça é uma sacanagem. Faltou a máscara do Escorpião, faltou desenvolver o personagem, como é que ele conseguiu aquela roupa, quais são realmente as funções, as atividades, os poderes daquela roupa. Olha, o Escorpião entra mudo, sai calado, tá? Ele é um coadjuvante de luxo e um grande desperdício. As cenas de luta com o Hulk são excelentes. Tem uma cena específica em câmera lenta que aparece o Homem-Aranha puxando o Hulk e o Justiceiro por baixo atirando, a coisa mais linda. Absolute cinema. Mas o final da luta com o Hulk propriamente dito é broxante. Me lembrou até o filme do Capitão América 4, em que o Hulk vermelho é derrotado com o discursinho do Capitão América. E nesse filme aqui é quase igual, tá? Uma grande decepção. Agora, uma grande oportunidade desperdiçada é o seguinte. O final da Jean Grey é ela no ônibus indo embora. Já imaginaram como seria legal se ela pegasse um cartão de visita do Professor Xavier? Ou então ela simplesmente citar que está indo para uma escola de jovens superdotados? Seria muito divertido, cara. Por que Disney, por que Marvel não fizeram algo desse jeito? Que easter egg delicinha que seria. Que pena. E sobre a cena pós-crédito e um possível novo filme do Aranha, só tem uma cena pós-crédito, ela acontece depois que todos os créditos sobem. No fim das contas, é uma cena meh. O que é? Aparece o app criado pelo Ned, bipando de que o Homem-Aranha está em movimento, e esse movimento começa a dar um zoom, assim, ao contrário, né? Começa a dar um zoom que chega a mostrar a Terra como um todo. E o Homem-Aranha sai da Terra em direção ao espaço, e depois aparece: Superman foi encontrado num local away do espaço. Ou seja, ou ele foi teletransportado ou ele viajou numa nave espacial para fora da Terra. Ok, ele vai aparecer em Doomsday ou em Guerras Secretas. Não sabemos qual dos dois. Isso confirma que o Homem-Aranha estará no filme dos Vingadores, seja o próximo ou seja o segundo. Porque tinha essa especulação, porque o nome do Tom Holland não apareceu naquelas cadeiras, né? Então agora está confirmado sim, Homem-Aranha estará
no filme. E sobre um próximo filme do Aranha, é difícil especular, porque a gente não sabe o tamanho do reboot que o universo Marvel vai sofrer. O Kevin Feige já disse que não tem reboot 100%, tá? Algumas coisas serão mantidas, algumas coisas adaptadas, tanto é que a gente teve o anúncio agora do Pantera Negra 3, que nós teremos um novo Pantera Negra, que vai ser o filho do T'Challa, já crescido, mas se ele vai estar crescido, como é que vai encaixar a nova Pantera Negra? Então essa bagunça aí, como será a reformulação do MCU? Então é difícil saber como é que o Aranha vai se encaixar ali, mas o que a gente pode especular? Assim como esse filme não fez grandes ligações com o MCU, ignorou Vingadores, ignorou tudo, pode ser que o próximo filme ele continue mais ou menos de onde esse parou, né? Então eu espero que continue focando ali nos problemas de Nova York, né, com vilões e aliados clássicos, que explore mais a amizade com o Ned, que explore menos a Zendaya, que ele tenha um novo romance, seja com a Gata Negra, seja com a Gwen, que apareça o Osborn ou o filho dele, enfim, Clarim Diário. Nós queremos as coisas clássicas do Aranha de volta aqui ao MCU, isso faz muita falta. E um detalhe que também não falei nos tópicos anteriores é que tem uma cena no filme que aparece a Viúva Negra, né? O Homem-Aranha ele vai procurar a Viúva Negra num escritório dela, que na verdade é uma banheira, um ofurô, que é uma cena bem engraçada, que ele tira toda a roupa, fica só de cueca e a máscara, ele não tira a máscara. Nesse momento você percebe o quanto o Tom Holland tá bombadão, tomou o suco. A bomba, tem bomba aí, viado! Bomba, bomba, bomba! Mas olha só, no geral, o filme é muito legal. Tem problemas? Tem problemas, vamos apontar os problemas, mas vamos reconhecer também quando o filme é bom, tá? Tenho certeza que vai agradar a grande maioria das pessoas. E quem não gostar também, tá tudo bem. Eu não sou dono da verdade, não quero induzir você a nada, não quero sugerir que você não veja, não quero sugerir que você goste. Eu dei a minha opinião, espero que você entenda o meu lado, entenda as minhas considerações e que você tenha as suas e seja feliz. Tá tudo bem. Obrigado quem assistiu o vídeo sem spoilers. Quem ficou até o final desse com spoilers, conta pra mim, esqueci alguma coisa relevante? Você percebeu alguma coisa que eu deixei passar? Me conta nos comentários. Obrigado à minha editora Mandinha, conheça AJ Arts e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!